Boa tarde, eu agradeço muito a Deus por esse privilégio. 29 de julho de 2021, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos de João 15. E João 15, a partir do verso 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separe de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vós, estejam certos de que suas petições serão atendidas. E desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade, como meus discípulos. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. E é a melhor maneira de amar. Deem a vida uns pelos outros. Vocês mostram que são meus discípulos quando fazem o que eu mando. Eu quero começar esse momento orando. Pai, eu te louvo por estar aqui nesse tempo. E eu peço, Senhor, a direção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o discernimento, Pai, a revelação. E eu quero, Pai, me submeter ao querer do Senhor, me submeter à vontade do Senhor. Nós precisamos, Pai, da palavra que procede da boca do Senhor. Nós precisamos, Pai, de entendimento. Senhor, abre o nosso entendimento. Eu clamo a Ti nesta tarde, no nome de Jesus. Esse texto tem falado muito ao meu coração, porque Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele um dia conversando com os discípulos, conversando com aquela multidão, ele disse: olha, Deus é o agricultor e eu sou a videira. Quem está em mim e não produz fruto, o agricultor ele corta, ele lança fora. Então, o desejo de Deus para nós é que nós estejamos ligados como ramos na videira que é Jesus. Só que nós corremos o risco de, ligados na videira que é Jesus, nós não produzirmos fruto. E quando nós não produzirmos frutos, nós somos podados, arrancados, retirados. Mas aqueles que estão enxertados nessa videira e eles produzem fruto, Jesus disse que o agricultor poda para que ele produza mais fruto. E é muito interessante que essa palavra diz que o desejo de Deus é que os frutos, que os ramos ligados em Jesus deem, os frutos que sejam frutos que permaneçam, Então, Deus deseja que a gente dê fruto e que nosso fruto permaneça. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser podados. E eu acredito que a poda, ela dói. Ela dói. E semana passada eu falei aqui sobre jejum e eu devo ter citado aqui Isaías 58. Isaías 58 é um texto que Deus tem ministrado muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Porque na nossa história com Deus, nós aprendemos a desenvolver uma vida de jejum, uma vida de consagração. A gente separa algum dia na semana ou vários dias na semana para consagrar, para estar com propósito diante de Deus. E um dia, Deus, ele chega aos seus, ele fala com Isaías, seu profeta, e fala: Isaías, eu quero que você passe para o meu povo a seguinte mensagem. E eu quero ler aqui
com vocês o versículo 1 que diz assim: grite, grite a plenos pulmões. Não se contenha, que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida correta. Obedecem à lei, honram Deus. Eles me perguntam: qual é a coisa certa a fazer? E gostam de me ter a seu lado. Mas eles também reclamam: por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e nem percebes? Então Deus ele conversa com seu profeta e fala: Isaías, eu quero que você anuncie para o meu povo. E é para anunciar para o meu povo como uma trombeta. Fala para o meu povo, confronta eles, mostra para eles aonde eles têm errado. E eu vejo aqui, ligando as duas coisas, que Jesus ele fala que Deus, que é o agricultor, ele poda os galhos que estão dando frutos para que eles deem mais fruto. E na nossa vida, nós somos podados quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. E muitas vezes, gente, a nossa vida não muda porque a verdade é privada de nós. As pessoas, a palavra que precisa ser pregada, ela não é pregada. E nós vivemos uma vida de cativeiro, de opressão, de engano. E eu quero usar aqui um exemplo que eu usei agora há pouco ali no Instagram, é o seguinte. Às vezes você está com uma dor, e essa dor, uma febre, é decorrente de algo que não está bem em você. Mas só que ao invés de você tratar a causa daquela dor, você toma um analgésico. E aquele analgésico vai fazer a dor sair de você 4 horas, 6 horas, 8 horas, até 12 horas. Mas na verdade, o que você precisa é tomar um remédio bem forte, um associado de medicamentos, que pode ser um antibiótico associado, e aquilo vai gerar em você calor, amargo na boca, diarreia, dor no estômago. Por quê? Porque é algo que precisa, algo que é efetivo para curar o mal que está causando aquela dor. E na nossa vida com Deus é assim. Às vezes o que a gente precisa é de uma poda. E foi isso que Deus falou com Isaías. Isaías, você vai avisar para o meu povo, como uma trombeta, o que está de errado na vida deles. E aí Deus começa a falar com eles: olha, vocês gostam de estar comigo, vocês gostam de estudar sobre mim, vocês gostam de me adorar, vocês jejuam, mas quando vocês jejuam, o jejum de vocês ficam parecendo bambu, vocês se dobram, vocês fazem uma aparência de humilhação, de piedade, mas na verdade o jejum de vocês é para atender às suas necessidades, ao querer de vocês, para alimentar as suas fomes, os seus desejos, para alimentar o que vocês querem, os seus ídolos, as suas vontades, aquilo que é prioridade para vocês. E eu não quero isso mais para vocês. Eu quero para vocês uma vida diferente. Eu quero para vocês uma vida de cura. Eu quero para vocês uma vida uma vida restaurada. Eu quero fazer de vocês restauradores de brecha. Eu quero fazer vocês pessoas curadas, pessoas que venham reconstruir sobre os escombros, pessoas que as pessoas olhem para vocês e falem assim: esse povo é capaz de reconstruir qualquer coisa. Sabe por quê? Porque vive enxertado na videira que é Jesus, porque vive na obediência, no desígnio, no propósito, na direção do Espírito Santo, da maneira que Deus quer, enquadrado no que Deus quer, não enquadrado no que eu acho, no que eu penso, não, é enquadrado no que Deus quer. E o que Deus queria para aquele povo? Deus queria para aquele povo que eles acordassem. Deus queria que eles continuassem jejuando, mas mudasse a maneira de jejuar. E Deus foi tão claro que a palavra do Senhor diz assim:
Este é o tipo de jejum que eu quero, a partir do verso 6. Quebrem as correntes da injustiça, acabe com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é que você reparta a sua comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para a sua família. Façam isso e as luzes se acenderão. E a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e ele dirá: aqui estou. Então, sabe o que acontece? Deus abre para Isaías, fala: Isaías, fala para o meu povo, que é para o meu povo jejuar diferente. Eu quero agora um jejum de ação. Eu quero agora um jejum que tem a ver com horizontal, com o relacionamento deles uns com os outros. E eu quero dizer que eu desejo que eles cuidem dos seus familiares, que eles estejam disponíveis para a sua família. E quantos de nós, gente, nós temos negligenciado a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, nós temos negligenciado, às vezes, achando que nós estamos fazendo por um propósito maior, fazendo a obra de Deus, e nós temos desobedecido a Deus, nós temos negligenciado o principal, que é cuidar daqueles que Deus nos confiou, que são os nossos parentes, de socorrer os nossos parentes. E Deus fala para Isaías: Isaías, fala para o meu povo, fala depressa, fala alto, fala efusivamente como uma trombeta, que eu quero que eles rasguem as cartas de dívida. Eu quero te dizer aqui, eu vim aqui te dizer hoje, Deus quer que você rasgue as cartas de dívida. Quantas pessoas têm vivido uma vida hoje oprimida, uma vida hoje miserável, uma vida hoje de opressão maligna, diabólica, dentro da sua casa? Por quê? Porque não perdoa, porque foi ferido, foi machucado pelo povo de Deus, porque foi humilhado pelo povo de Deus, porque foi afrontado pelo povo de Deus, porque estava animado, foi para a igreja, começou a desenvolver um ministério, a conviver com os irmãos, e o diabo, ou a própria pessoa mesmo, se deixou usar, e a pessoa humilhou, a pessoa ofendeu, a pessoa agrediu, a pessoa julgou, e você se ofendeu, você matou aquela pessoa no seu sentimento, com indiferença, porque a indiferença também é uma forma de vingança, né? A indiferença, e você matou aquele relacionamento, e aquilo te adoeceu, e aquilo te jogou numa cama, aquilo lá te jogou numa amargura, aquilo lá te jogou numa depressão, aquilo lá te jogou no estado de paralisia, aquilo lá gerou em você uma lepra. E aí você não sente mais a presença de Deus, você não sente vontade de orar, ou às vezes você até ora, só que você não vê aquele fluir do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque existem coisas que precisam ser resolvidas. E Deus quer que a gente resolva, mas para isso a palavra de Deus tem que trazer luz. Luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Então, esses caminhos escuros, Deus quer que a gente volte, Deus quer que a gente pegue o telefone e liga, Deus quer que a gente vá até aquela pessoa que nos humilhou, que nos ofendeu, para a gente falar: fulano, me perdoa. Fala: Francislene, mas o que é isso? A pessoa que me prejudicou, mas Deus trabalha assim, Deus quer assim. E para a gente fazer assim, nós vamos ter que descer. E para deixar assim bem claro e bem didático, eu quero cantar um pedacinho de uma música para você não esquecer. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como Naamã curada.
Deus quer que a gente desce. Nós, como igreja do Senhor Jesus, a gente ataca muito, a gente julga muito, e esse Isaías 58 fala que Deus quer que a gente encolha o dedo acusador. Deus quer que a gente não fique falando os pecados dos irmãos, acusando, julgando o irmão. Deus quer que a gente liberte os oprimidos. Uai, Francis Lene, mas nós não somos carcereiro de presídio, não, é dentro de nós, na nossa emoção, no nosso coração. Deus quer trazer conserto, Deus quer trazer unidade, Deus quer trazer comunhão, seja com quem for. E perdoar, gente, perdoar é humilhar, perdoar é perder. Francis Lene, mas como você pode ter essa convicção disso que você quer me falar? Eu quero usar 2 exemplos bem rápidos. O primeiro é Jó. Jó, ele sofreu muito, mas a vida dele só mudou quando ele virou um intercessor, um abençoador dos seus amigos que o julgaram. Quando ele orou, abençoando, intercedendo por aqueles amigos que julgaram ele tanto, naquele momento, a estação de Jó foi mudada. Quando ele intercedeu, Deus mudou a história. E eu quero dizer que essa palavra ela é viva, ela é santa, ela é eficaz, ela é poderosa. E se você pôr a palavra de Deus em prática, Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a estação. Mas você precisa descer. Mas para você descer, você tem que deixar o orgulho de lado. E muitas vezes, como igreja do Senhor Jesus, a gente vê pessoas adulterando e a gente acha aquilo terrível. Mas o orgulho também tem estado dentro da igreja do Senhor Jesus, tem estado no nosso coração. E o orgulho tem nos afastado de pessoas, tem afastado do propósito, tem afastado do querer de Deus da nossa vida, tem nos afastado de vivermos o sobrenatural, o poder de Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa. Tem sido evitado que a gente seja curado. Por quê? Porque a gente deixa o nosso orgulho tomar conta. E Deus quer que a gente destrone o nosso orgulho. Deus quer que a gente seja um pacificador. Mateus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados amigos de Deus. Deus quer que a gente olhe para o irmão com misericórdia, com compaixão, com amor. E quando eu li João 15 aqui, Jesus ele termina esse momento com os seus discípulos, com as pessoas lá em João 15, falando para eles o seguinte: mas lembrem-se do mandamento principal, amem uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. E não é de palavras. João, lá em 1 João, fala, filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de fato, de verdade. Quantas pessoas que eu já ouvi falar, eu amo você. Ama, mas não anda junto. Ama, mas não conversa. Ama, mas não convive. Ama, mas não... O amor, ele tem que ser algo vivenciado na prática. E eu quero dizer que uma grande estratégia que o mal tem usado é fazer com que o povo de Deus se fira. O povo de Deus, nós fazemos parte do mesmo exército, mas a gente fere uns aos outros. A gente compete, a gente se sente incomodado com alguém, sem pensar que o dom do meu irmão, associado ao meu dom, vai servir para a edificação do corpo de Cristo. E Deus deseja que a gente viva uma vida de unidade. Por isso que Deus fala, Isaías, eu estou cansado desse jejum, que um momento eles abaixam a cabeça, eles vestem pano de saco, eles se humilham, eles põem cara de piedade, eles põem máscara de piedade, mas eles vivem uma vida de xingamento, de contenda, de briga, de competição. Deus quer que o seu povo se reconcilie, Deus quer que o seu povo vá atrás, Deus quer que nós, como igreja do Senhor Jesus, vamos atrás da ovelha desgarrada, da ovelha ferida, que nós oremos, que nós busquemos. O Espírito Santo não se agrada.
Você pode justificar de todas as formas, você pode ter chegado num nível assim que você acha que não precisa, mas a nossa vitória, a manifestação do poder de Deus, a liberação do poder de Deus na nossa vida está em nós voltarmos e reconciliarmos e nos humilharmos. Tem um salmo da palavra de Deus que diz: aonde há comunhão, aonde há unidade, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. O Senhor, Deus nos chamou para agregar, Deus nos chamou para acolher, Deus nos chamou para repartir o muito que Ele tem nos dado, Deus nos chamou para a gente ceder, Deus nos chamou para a gente perder através do perdão que nós liberamos, Deus nos chamou para orar, para abençoar aqueles que nos feriram, nos prejudicaram. É assim que Deus trabalha. E quando nós pensamos diferente, quando nós agimos diferente, nós estamos sendo guiados pelo espírito desse mundo. Pelo espírito desse mundo. E tem um versículo de Tiago 3:15, que diz o seguinte, Tiago 3:15, viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta um do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia, é para lá de abençoada. Eu aprendi na igreja, eu tenho 45 anos, eu nasci na igreja e tinha uma música que fala assim: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós vamos vencer quando nós soltarmos as pessoas do nosso coração, libertar as pessoas, liberar perdão. Tem muita gente que está doente, que está tomando remédio, que está oprimido, que está somatizando na perna, que está somatizando no corpo, coisas mal resolvidas com pessoas. Coisas mal resolvidas com pessoas. Então nós precisamos perdoar. Nós precisamos procurar alguém e falar: fulano, me ajuda, escuta aqui, eu preciso desabafar, eu preciso extravasar, eu preciso confessar toda a minha mágoa, toda a minha amargura, ora comigo e buscar uma vida de perdão. E Deus fala com Isaías: Isaías, o segredo da vitória do meu povo, o segredo da cura do meu povo, o segredo do meu povo ser um povo dinâmico, um povo que realiza coisas sobrenaturais, é relacionamento horizontal, é libertar aqueles que têm prendido, é perdoar, é andar junto, é parar de partidarismo, é parar de ser seletivo, é parar de grupo e abrir para todos. Jesus é para todos, Jesus é de todos. Nós precisamos falar a verdade uns com os outros. Nós precisamos buscar essa vida de perdão, esse jejum que Deus falou com Isaías, lá em Isaías 58. E eu quero sugerir para você, leia nesses próximos dias Isaías 58, João 15. E você pode me perguntar: Francislene, como eu posso estar enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus? Você pode estar enxertado quando você submete a palavra de Deus, o que Deus quer. Nós precisamos, a palavra do Senhor diz assim, que aquele que diz que ama a Deus
que não vê, mas odeia o seu irmão que vê, ele não conhece a Deus. É tão forte isso, é tão verdadeiro. E nós precisamos buscar essa vida. E se nós obedecermos a esse jejum que Deus quer, se nós obedecermos a direção do Espírito Santo, porque essa foi a direção que Deus deu para Isaías, e se nós hoje obedecermos essa direção que Deus deu a Isaías para falar com Israel naquela época e hoje fala conosco, a nossa vida vai mudar. E vai chegar o tempo que as pessoas vão olhar para nós e falar assim: gente, mas esse povo, não existe nada que eles não reconstruam. Esse povo era um povo arruinado, era um povo derrotado, mas hoje é um povo que reconstruiu sobre os escombros. É um povo que levantou muros. É um povo que reparou brechas. É um povo capaz de reparar qualquer coisa. Por quê? Porque vive obedecendo a direção de Deus. Vive obedecendo, renunciando o seu próprio eu. E a nossa vitória está em sermos enxertados em Jesus Cristo, sendo podados pelo agricultor que é Deus, para que produzamos frutos e os nossos frutos permaneçam. Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer a história da sua vida, a estação da sua vida ser mudada? Obedeça em nome de Jesus. Obedeça. Se o Espírito Santo falar com você que você deve procurar alguém que te maltratou e pedir perdão, faça isso. Faça isso. Paulo, ele disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo, eu não vivo na carne, quer dizer, no meu eu, na minha vontade, mas eu vivo com fé no Filho de Deus, que é Jesus. Não existe ser discípulo de Jesus sem obediência. Não existe ser discípulo de Jesus sem disciplina. E o milagre, o sobrenatural de Deus liberado a nós, o poder de Deus através do seu Espírito liberado para a nossa vida, é do jeito de Deus. E muitas vezes a gente quer engambelar a Deus, fazer tantas campanhas, mas a gente não obedece. Acolha as pessoas em nome de Jesus. Acolha as pessoas em nome de Jesus. Seja um agregador. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Não discrimine as pessoas por um cabelo, por uma roupa, por um jeito de falar, por um jeito de crer. Seja agregador. Peça ao Espírito Santo a direção para você conduzir o seu ministério. Sempre esteja aberto a agregar pessoas, porque Deus quer usar a sua vida para trazer cura para o ferido. E o nosso Deus é Deus de reconciliação. Deus quer trazer cura para o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, recue hoje o dedo que acusa e desça. Desça do seu orgulho, achando que você achando que você pode. Não, nós não podemos. Se nós não tivermos enxertados em Jesus, nós não podemos. Se nós não formos podados por Deus, que é o agricultor, que nos poda, a poda dói, nós não podemos. E eu quero finalizar aqui esse momento agradecendo muito a Deus por esse dia. João, no capítulo 15, eu quero ler o seguinte: mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. E desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos.
Deus quer que a gente dê frutos e o fruto permaneça. E Deus quer desenvolver em nós a maturidade. Mas para isso nós precisamos nos deixar ser podados. E às vezes não vai ser fácil, porque a poda dói. Mas Deus quer que nós submetamos à disciplina dele e vivemos uma vida de obediência para a honra e glória do nome de Deus nosso Pai. Deus te abençoe e Deus me abençoe também.